Olá, olá e muito bem-vindo ao PokerCast Plus. Eu sou o Guilherme Calil Eu sou o Marcelo Lanza. e chegamos à entrevista dele, o homem, a lenda, professor Mário Schiavinato. Lembrando que o PokerCast chega a você pelo H2Bet, pela SX Poker e também pela Go Staking. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. E nosso e-mail é pokercastplus@gmail.com, Instagrams e Twitter, @pokercastplus, @Guicalil e @Lanzamaia. Nosso telefone é 31975189609 para entrar no nosso grupão e também nos mandar áudios. E vamos direto para as notícias, professor, porque tivemos o maior escândalo da história do pôquer ao vivo de todos os tempos. A gente está há muito tempo no pôquer, mas nem antes da gente nunca aconteceu nada parecido com o que vimos. Já é matéria no Fantástico, professor Marcelo Lanza. E se é matéria no Fantástico, normalmente não é coisa boa, né, senhor? Infelizmente falando, o senhor já fez coluna, já relatou, o senhor vai relatar para os nossos ouvintes, mas o problema é o seguinte: arrastaram o poker para o meio do negócio. Os caras queriam roubar em tudo. Aonde que dava, os caras metiam o braço. Cara, impressionante, impressionante. O esquema é um esquema de aposta esportivo, mas no meio dessa parada, eles fizeram um jogo de pôquer que tinham os fiches, aí eles não foram nem criativos, né? Porque é a mesma expressão que se usa para sempre no pôquer. Tinham as face cards, que eram as celebridades, entre elas estava Chauncey Billups, treinador do Portland, na verdade, ex-treinador, porque ele foi demitido. Damon Jones, outros jogadores participaram numa trama que teve dezenas de presos e tinha mesa com máquina de raio-x. Isso eu nunca tinha ouvido falar, já tinha ouvido falar de mesa com chip que a gente usa para televisionar, mas, enfim, lente de contato com carta pré-marcada, enfim, um monte de artifícios que o hack de fichas que lia as cartas à medida que elas eram distribuídas e foram roubados 7 milhões de dólares com a presença dessas celebridades, Lanza, que elas não eram vítimas, né? As celebridades eram parte do esquema, isso que assusta muito. Elas eram as famosas, além de tudo, de fazer parte, elas eram as iscas, né? Lembrando que são home games, tá, gente? Então são jogos, não são jogos que acontecem em lugares públicos, são jogos fechados, jogos privados, né? Jogos de valores absurdos, igual você mesmo falou, os locais nos Hamptons, nas próprias suítes em Vegas, Miami, Nova York, por aí vai. Essas celebridades ajudavam a atrair as pessoas com dinheiro, sejam eles atores, empresários e tudo mais. E lá estava tudo montado, ao que tudo indica, junto com a máfia italiana, que também não é novidade para ninguém, que a máfia italiana sempre esteve envolvida com esquemas de jogos e apostas e tudo mais. É, Essa é uma situação tão séria, porque, se eu não me engano, é o primeiro caso da história que envolve NBA. A NBA até então era sempre considerada um esporte que tinha quase sagrado na questão se todo mundo falava no meio das Seriedade. apostas de seriedade, assim, cara, se tem uma coisa que não é roubada de jeito nenhum, é a NBA. E Uhum. veio para mostrar para a gente assim que nada está ileso da trambicagem, né, mano? Lanza, o que mais me impressiona nessa parada toda, para ser muito, mas muito honesto mesmo, é um cara com um contrato de dezenas de milhares de dólares anuais, com um contrato até 2028, participando dessa parada. Eu não entendo muito de NBA, mas imagino que eles devem estar pagando mal um técnico é, de O técnico é Hall dono da da fama, Fama. cara. Exatamente, é inacreditável, né, cara? Quando eu olho para essa parada, a única coisa que eu consigo enxergar é o seguinte: chantagem. Não pode ser Cara, outra coisa. será? Mas Então, eu não sei, não tem um mas pouquinho do ser humano só nisso, não? A gente não teve casos de jogadores extremamente muito bem pagos no futebol brasileiro, Série A, que fizeram o mesmo deslize por valores muito menores até. Eu acho que Lanza, às observa o vezes a seguinte, gente. cara. Uma coisa é um cara ligar para dar um telefonema para um truta e falar, bicho,
esse jogo eu vou me poupar, o professor vai me poupar, vou tomar o terceiro amarelo. E ele dá uma escapada nessa parada, essa parada acontece. Outra coisa é um negócio sistemático de uma armação para pegar os caras, para botar os caras sentados no jogo, sabe? Eu não estou passando mão, não estou aliviando para quem fez o errado no Brasil, não, mas eu acho que a gravidade do que esse cara estava fazendo, quer dizer, a frequência com que esse cara estava fazendo o negócio, pelo menos ele, né? É um negócio que é inacreditável, é muito impressionante. Não é passando pano mesmo, não. Eu citei o Brasil como já aconteceu com o escândalo no futebol italiano. Os caras de Série A de futebol italiano entregando o jogo e tudo mais. Também com a máfia envolvida, assim, não tem muita explicação o porquê, se seja adrenalina, se seja desvio de caráter, se seja emoção ao roubar, seja. Cara, não tem explicação que seja chantagem. E que se for chantagem vai ser provado também, de alguma forma ou de outra. Mas é assustador, né? É assustador. É, E aí é a hora que a gente também tem que dar tanto mérito para as organizações dos eventos, para os cuidados que a turma, né, toma em matéria de segurança, né? O próprio Rafa Moraes foi chamado para poder falar no Fantástico, falou muito bem, inclusive, Uhum, né, do tipo de segurança que tem hoje no BSOP, dos tipos de procedimentos que são adotados pelos nossos dealers, pela organização de torneio. Então, é, é o que a gente sempre fala, né? Tente jogar sempre em lugares onde você se sinta seguro, você acha que seja seguro. Eu imaginava que esses caras estavam imaginando que eram seguros, mas infelizmente é o- foi o contrário, né? Assim, é o tópico da minha terceira coluna, né? É que finalmente a grande mídia vai falar do poker. Primeiro, o seguinte, isso resvala muito mal no poker, né? Porque os haters, ou quem já tem preconceitos a respeito do jogo, nem haters, às vezes pessoas que acham que têm fantasias a respeito do jogo não ser um jogo honesto na maioria das vezes, né? Na grande maioria das vezes, e nas grandes operações de poker, é, isso reforça estereótipos e eu fiquei muito feliz que o Fantástico foi ouvir o Rafa Moraes, sabe? A gente é de um tempo, né, Lanza? Eu falo isso na terceira coluna sobre o assunto, que ainda vai ser publicada. A gente é de um tempo que saía uma matéria na revista Veja, na VIP e tal, não sei o quê. A gente abria a revista rezando para ser pouco preconceito, pouco estereótipo e pouca desinformação. E, nesse caso, parabéns para a Rede Globo, né, que foi lá, contactou o Rafa Moraes, ouviu as pessoas que operam poker. Eu acho que isso aí mostra uma evolução muito grande do poker, da visão dessas grandes emissoras, né? Porque isso foi evidentemente matéria em todas as redes do mundo, todas as redes de notícia, e isso mostra como que o preconceito diminuiu. on time, né, Rubão? Literalmente o on time, né? Eu acho que muita gente fez muito trabalho importante para que. E que bom que caiu um jornalista sério também, que resolve ouvir os dois lados. Porque antigamente os caras só soltavam, queriam soltar e batia, e pronto, acabou, e é isso aí. E que bom que em qualquer notícia, hoje em dia, pelo menos, né, nesse caso específico, aconteceu de procurarem saber de alguém que trabalha com isso, de alguém que organiza isso, né, de pessoas sérias que mexem com isso. Mas, cara, vai acontecer mais, infelizmente, em tudo na vida. É o que a gente sempre brinca, que é uma. Brinca não, né? Que a gente sempre comenta que é uma eterna luta de gato e rato, seja no sistema bancário, seja no poker online, seja no. Se eu não me engano, eu ouvi uma frase do Yuri essa semana, eu não sei se foi uma colagem de uma frase dele, falando assim: desde que eu comecei a jogar, eles falam que o poker online vai acabar. Então, sabe por que que não vai acabar? Não vai acabar porque tem muita gente séria que aquilo é um negócio deles, que eles tentam todo dia fazer algo novo para deixar o ambiente seguro, porque vai ter vagabundo tentando burlar o sistema, e seja no poker online, seja no poker ao vivo, seja no futebol, seja na aposta esportiva, seja em qualquer coisa na vida, seja na engenharia, o cara lá que resolve construir com a areia da praia, e eu tô vendo lá essa semana aí, o cara foi bater, tinha um caranguejo no pilar. Vão ter que derrubar o prédio. Bacana, legal. A gente que é da engenharia entende bem como é que funciona. Tinha um caranguejo dentro do Jesus, pilar. Então, assim, parada, né? cara, em todo lugar vai ter o Caprup. E eu acho que bom que no caso que teve, foi envolvido no nosso esporte, pelo menos o lado, uma parte desse lado foi ouvida para poder mostrar para eles como que funciona.
Mas, de uma notícia horrível, a gente vai para uma notícia maravilhosa. O Ladies Weekend aconteceu, organizado pela WPF e o Comitê Feminino da WPF, recebido no Brasil pela Luana Borges, pelo H2 Club e pela CBTH, e foi uma explosão total e absoluta em todos os torneios. No Main Event, 437 entradas, o torneio distribuiu uma vez e meio garantido, 152 mil para um garantido que era de 100K. No High Roller, o torneio distribuiu 95 mil, garantido era de 55K. E tivemos no Main Event a Thaís campeã, 30 mil reais, com a Paula Catrine na terceira colocação. A Paula que gravou o Super High Roller, dividindo a premiação com ela, Gabriela Belisário, uma enxadada e uma minhoca, não tem conversa, né? Nunca sentou para jogar e voltou para casa sem receber o Pix. E mais, um sucesso mundial. O WPF postou de 10 países do mundo, várias cidades, 5 continentes, enfim, um evento maravilhoso, magnífico, que tive o prazer de narrar com Carol Bueno. Pelo amor de Deus, antes de falarmos de Gabriela Belisário, que evento, hein, Marcelo Lanza? Ah, sucesso total, hein? Lotado, cara. Eu vi as fotos, o H2 estava abarrotado de mulheres. Assim, a Gabi foi na sexta-feira que a gente conseguiu programar para ela poder ir. E o evento, foram três eventos no dia, tinha um dia um lado no evento, tinha um high roller e tinha um outro evento, assim, todos os eventos lotados, garantidos, explodidos. Que bom que deu nós, né? Que bom, rapaz, um rolê maluco hoje em dia para poder fazer isso. Deixar a neném em casa, eu fui ficar com a neném, pega o carro, vai para São Paulo, acaba 5 horas da manhã, pega o carro, volta para Sorocaba, dorme de manhã, porque à tarde tem neném e por aí vai. Mas que bom, bacana demais. Fiquei muito feliz pelo resultado dela, fiquei muito feliz pelo evento. Quando a gente fala Paula Catrine, as pessoas às vezes não sabem quem que é a Paula Catrine, né? Paula Catrine, na verdade, Exatamente. ela tem mais um sobrenome, né? Paula Rei Catrine. Então, é a famosa esposa do nosso querido Caio Rei, que nunca teve no ferro e não seria diferente em casa. Cara, impressionante, né, cara? E ela joga muito, né? Joga o jogo. E um heads up, ela entre Gabi Belisário, que são amigas, né, cara? É muito especial, né, Lazinha? Ah, foi bacana demais. A Gabi gostou demais, divertiu horrores. E só uma alegria, né? Acho que quando você vê um resultado desse, de duas pessoas que você gosta, o Paulinho, é muito amiga nossa, e loucura. A premiação foi loucura. O torneio era 50K garantido. Distribuiu 100 mil, pô. Ele dobrou Cara, o garantido, né? impressionante. Então, Impressionante. explosão, cara, explosão mesmo. Lazinha, a base vem forte, né, cara? É o mundo que aguarde os 18 anos, porque a Maluzinha vem forte, puxando a mãe de preferência, né? Rapaz, eu vou te falar que eu sempre apoiei meus meninos se eles quisessem jogar. Até hoje, o Lucas, ultimamente, ele vem conversando alguma coisinha, me ensina a jogar aqui e tal. O Juju não ficou muito, não foi muito para esse lado, não. Mas eles sabem que se eles quiserem, meu filho, apoio da família, eles não vão ter. Não vai acontecer com eles o que aconteceu com a gente. Apoio da família, eles vão ter muito. Exato. E olha que a gente nem pode reclamar das nossas, né? Nem Muito. pode, Nem nem pode pode. reclamar das nossas, porque nós começamos, era tudo mato, e Dona Jussara recebeu muito bem o jogo, com muito carinho. Eu não posso nem reclamar de absolutamente nada. Ai, que demais. Sensacional. É que tudo bem, você está falando de Lucas e Júlia, mas é que Malu tem uma carga genética ali que é muito forte, né, Bem melhor, né? Brasil? É, É bem melhor. exatamente. Eu, vi, Exatamente. eu parando para pensar agora na minha frase, acho que eu não fui feliz na minha colocação, porque eu me coloquei mais ou menos por ali, entendeu? E a diferença é bem grande, tem uma discrepância bem absurda, assim, Ô, bem Nazia, você absurda. sabe que eu sempre vou optar por te colocar para cima, jamais te colocar para baixo, mas nesse aspecto tem uma diferença bem absurda, então. Mas eu não achei que você me colocou para baixo, não. Você apenas deu um choque de realidade. Você falou assim, ô amigão, então, dar um pulo aqui. Dá um pulo aqui, só para você entender. E aí eu entendi rápido, tá vendo? Eu sou um rapaz inteligente, eu entendi rápido. Olha, ele tem razão. Eu acho que não é bem por aí, não.
Maravilhoso, maravilhoso. Fecha também com a grande notícia. Afinal de contas, o primeiro entrevistado do nosso PokerCast Plus, João Simão, Marcelo Lanza, Que brilhou homem na maravilhoso. PLO Poker Gold Tour, PLO Series, cara, que homem fantástico, né? No evento número 7, ele fica com a segunda colocação, vai de US$ 15.100. Ele puxa 225.800 e aí depois, lá no evento número 10, vai de US$ 25.200, ele fica com a terceira colocação para US$ 230.000, ou seja, praticamente $500.000 é o que ele levou nesse dia que a gente está gravando e que eu vou narrar um Venom PLO. Tem um brasileiro lá e não sabemos o nick, então vai saber. Quem será? Quem será? Quem Quem será será? o nosso amigo fantasminha? Quem será? Exatamente, é isso que vamos descobrir. Aliás, narrarei com o professor Ivan Santana. Se você está ouvindo isso e não viu a transmissão, pode buscar, que vai ser aula. Afinal de contas, Ivan é o meu professor e a gente vai para a nossa entrevista, mas não sem antes falarmos da SX Poker. A SX Poker é a sua plataforma, caso você seja jogador de poker, agente ou dono de clube. Então, se você tem um clube, se você tem um grupo de amigos e você quer criar uma renda, cara, bota a turma para jogar lá na SX, eles vão poder evoluir, disputar prêmios gigantes, cash games maravilhosos, ter o melhor atendimento da SX Poker e você vai ganhar ali uma renda passiva com a turma que você trouxer para jogar, vai cuidar dos seus amigos, vai colocar o para jogar na melhor e maior estrutura, maior holding de poker, a SX Poker ainda vai contar com a facilidade do Fichas 24 horas, enfim, cash games, torneios, atendimento fantástico, sem burocracia, sem taxas e altos bônus, promoções e satélites. SX Poker, juntos somos mais fortes e vamos à entrevista de Mário Schiavinato. E com grande honra recebo aqui esse homem fantástico, craque do poker, um homem da didática, um homem de mil e uma funções, praticamente um pai do Chris do poker Isso. brasileiro, Mário Schiavinato. Que alegria, que homem, que honra te receber. Pô, satisfação total, meu amigo. É uma honra, uma glória suprema profissional estar aqui. Você não sabe o quanto que eu estou realizado em participar desse bate-papo com você, que é um cara super fera que eu admiro, que eu acompanho o trabalho. Então, pô, muito obrigado por abrir essa porta aqui para mim. Tô Que aí, vamos bater um maravilhoso, que papo honra. top demais. Que honra, que alegria ouvir essas palavras desse cara que eu tanto admiro e que passei a admirar cada vez mais à medida que eu fui conhecendo e de tudo que eu fui falando, conversando e ouvindo, né, das pessoas do seu entorno. Nós temos uma entrevista maravilhosa preparada aqui. Já de cara, vou agradecendo esposa Miriam, mãe Dona Maria da Penha, que mulher maravilhosa, velho, pelo amor de Deus, que mulher maravilhosa. Querido Madison, obrigado pelas contribuições todas. E, Mário, eu começo pela clássica, né, cara? Quem que era o Mário antes do poker? Vixe, criança ou já adulto? Criança, Porque tem fase, hein, adulto. mano? Nossa Eu quero senhora. saber o seguinte, o Mário Menino, quer dizer, de onde onde que estava, quem que era, conta para mim tudo. Cara, eu vim assim, eu sou do litoral paulista, né? Sou caiçara, por assim dizer, de Praia Grande. E eu sempre tive assim uma infância boa, né? Minha família sempre conseguiu me proporcionar ali coisas boas, bons estudos e tudo mais. E isso eu sempre tenho que agradecer, reconhecer e tudo mais, mas eu sempre fui aquela criança mais. Eu nunca fui do esporte físico, né? Apesar de eu morar na praia, jogar bola ali de vez em quando, e pegar uma onda, um jacaré, né? Sem prancha é jacaré, né? Tá ligado? Aí, Sim. aí eu sempre fui mais desse do lado de jogos, de games e tudo mais, até que eu conheci o poker, né? Que é desde criancinha lá que apareceu esse esporte espetacular na minha vida lá. Maravilhoso. Então, desde criancinha eu conheci o poker. Conta para mim, o que que uma criancinha
Jogava de pôquer, Pois né? é, Pelo amor de rapaz. Deus, que coisa maravilhosa. Tô rindo, mas não é exatamente a primeira vez, né? É, exato. E é uma coisa assim que é repetitiva em sentido assim de estrutura familiar, que a maioria das famílias tem aquele parente que é o parente do baralho, né? E tem aquele que gosta de um jogo, que gosta, sempre tem um tio, um primo, o pai, ou alguém sempre tem uma relação próxima com algum jogo de cartas, né? E na minha família é o meu tio, que é o meu tio Luiz, ele que é o Aham. cara do baralho, é o cara do buraco, da tranca, do tal, e ele que apresentou o poker pra gente. E eu tinha, sei lá, 6 anos quando eu conheci o poker, o Five Cards, né, que era Five aquele card cinco draw, cartas baralho fechadas. capado. Baralho é exatamente isso Do aí. 7 para cima ou do 6 para cima que vocês Não, jogavam? não me lembro agora, mas eu chuto dizer que era do 6 pra cima. Aham, perfeito. Mas era, era aquele 5 cartas que você trocava de 3 a 4 cartas e tal. E a gente apostava o clássico feijãozinho, né? Então aprendi Sim. lá com há 35 anos atrás. Que coisa maravilhosa. Qual que é a sua idade agora, Mário? 41, rapaz. 41, que homem maravilhoso, pai quarenta e de um. família. E aí, quer dizer, estamos virando criança. Eu estou entendendo que você era o cara. Você se encantou lá no pôquer, já criancinha, você se Total, encanta? total. Eu me encantei tanto que quando eu sempre estudei colégio particular, né? Mas quando eu fui para a escola pública, que a gente começou a ter algumas dificuldades financeiras familiares ali e tudo mais, eu saí da particular e fui para a pública, quando eu estava na oitava série ali. E o Uhum. único que conhecia poker era eu. Então eu introduzi o poker pra galera. Eu fiquei, a galera só queria jogar truco. Era truco, truco, truco. No intervalo, era vamos jogar truco, pai, truco, seis, tal, não sei o quê. E eu queria jogar poker, porque eu não suportava truco. Então, então eu comecei a apresentar o poker já naquela época como um jogo alternativo. Tipo, que só eu já conhecia, sabe? Sem nem sonhar que aquilo poderia resolver a situação familiar um dia, né? É, De dificuldade não, sem nem sonhar. financeira. Nunca nem imaginava que isso pudesse ter uma representação financeira, um futuro de alguma coisa. Eu só gostava, eu tinha satisfação em jogar poker, sempre tive. Que coisa espetacular, que coisa espetacular. E aí, na hora que a gente está ali na oitava série, estamos sendo chato que quer jogar pôquer com os meninos. E Isso. qual que é o plano de futuro? Ali eu estava propenso a estudar. Minha primeira, meus pai e meu tio, eles são engenheiros, né? Então a Uhum. gente O sempre tem tio é o tio do aquele, jogo, tio Luiz. tio Luiz, ele Aham. sempre, a gente sempre tem aquele negócio de meio que seguir, né, a carreira do pai, né, aquela coisa toda. Então, minha primeira ideia foi me formar ali no colegial e fazer engenharia mecatrônica. Certo. Mecatrônica que trabalhava com a parte de robô, automação, não sei o quê, naquela época já, 25 anos atrás, 30 anos atrás. Aí, 25, né, mais ou menos. Aí, como eu morava no litoral, eu fui me inscrevi na faculdade lá para fazer engenharia mecatrônica e, obviamente, que era um curso tão específico que não formou turma. Tipo, eu Uhum. passei na faculdade, mas não formou turma. E aí eles falaram, ó, aqui não tem e nem em São Paulo formou turma. Então, se você quiser, você vai ter que estudar outra coisa. Aí eu falei, tá, vou fazer administração então. Porque eu pensei em fazer Aham. economia, porque eu sempre gostei dessa parte de investimento, não sei o que e tal. E aí eu pensei, então eu vou fazer administração, porque é um negócio que eu sempre tive na minha cabeça de ter uma coisa própria, de alguma forma, que eu ainda não sabia qual. Era ter um futuro de alguma coisa própria, não trabalhar para os outros, né, pra ficar CLT a vida inteira. Eu nunca tive essa propensão, né, esse objetivo. E aí entrei em administração, mas a turma era em São Paulo. E aí eu vim Uhum. morar em São Paulo na casa da minha avó, que é em Moema, que ela morava aqui em São Paulo. E aí comecei a fazer faculdade lá. E já nos primeiros dias da faculdade eu conheci não o poker, mas eu conheci o Counter-Strike. Aham. Na época das Lan Houses. E aí eu jogava, tipo, muito Counter-Strike, muito. Tipo, eu estudava, eu ainda não tinha meu primeiro emprego, então eu estudava e jogava CS. Estudava e jogava CS. Aí entrei para um time de CS.
E a gente era Uhum, muito bom. Na época, o time top era o G3X do Gaules e tal, essa galera, não sei se você conhece, uhum. é, do FNX. O FNX lá tinha 8 anos quando ele começou a jogar, apareceu a primeira vez na Lan House lá. 8 anos, 9 e tal. E aí eu tive esse curto período aí apesar de ser bem sucedido no CS, foi quando eu conheci a primeira casa de pôquer, que era o Paradise, que ficava na Clodomiro Amazonas, aqui em São Paulo. E aí comecei a ter minhas primeiras aventuras lá nos torneios live. Aí com 18 anos aí, 19 por aí nessa faixa aí. A Clodomiro Amazonas fica aonde, em qual bairro que ficava No Itaim, o no Itaim Paradise? Bibi. No Itaim. Perfeito, É. perfeito. E aí você começa a frequentar o poker, quer dizer, como é que estamos? De faculdade de Counter-Striker. Counter-Striker, dá para levar a sério? É um assunto que dá para tratar a sério há 25 anos ou não dava? Não, não dava. Eu enxergava que existia esse potencial, mas não era algo assim que eu enxergava que era muito próximo. Porque começou a aparecer naquela minha época lá um patrocínio da Intel que pagava tipo R$ 500 para alguns jogadores. Tipo, era uma coisa Uhum. muito simbólica. Os campeonatos valiam tipo um PC novo, um monitor, um mouse. Tá ligado? Não tinha assim uma representação financeira que você podia falar, beleza, se eu me dedicar a isso, vai virar uma carreira. Não tinha YouTube, não tinha stream, não tinha nada, não existia nada. Então eu não Mal enxergava, sabíamos que os caras iam dar aula na gente de como é que ganha dinheiro fazendo um negócio, né? mal sabia. E, tipo, vários caras que jogavam comigo, que jogavam no meu time, ou jogavam contra mim nos torneios, nas edições finais ali, são caras que estão aí até hoje. FNX, Agora, Gaules, esses caras tudo. Agora, quando você olha em retrospecto, dava para ter virado? Quer dizer, se você tivesse grindado, falado, cara, eu vou pegar essa parada aqui e vou fazer. Você tinha o talento, a Ah, tinha, qualidade técnica, a disciplina, a parada toda? tinha. Eu era bom, muito bom no CS, muito bom mesmo. Tipo, era um negócio que eu gostava muito também. Eu me dedicava muito, tipo, horas e horas e horas e horas. A gente ganhava campeonato direto, viajava para algumas cidades para disputar campeonato. Meu time era muito bom e eu era um excelente jogador. E a gente Uhum, treinava diretamente com o G3X ali. uhum. Né, fazia os bootcamp lá com eles, e tudo mais, que era o time de elite na época. E Então a chegou a gente ter era proposta? para Em jogar algum profissionalmente, momento, não. quer dizer, chegou a dar para levar a sério? Porque até então você não é pai, você não é casado, não tem nada disso. Até então você é um menino que está É, morando não. em casa, solteiro. Sim, eu me defrontei com o preconceito nessa época, familiar Aham, mesmo. aham, A minha mãe morava no litoral, ela era diretora de escola no litoral, e eu uhum, morava, e meu pai trabalhava aqui em São Paulo, eu morava com a minha avó e com ele, e meu pai sempre foi super tranquilo, assim, desde que não fosse nada prejudicial, né, essas coisas, enfim, vício, tal, ele não se importava. Mas minha mãe, quando ela veio visitar algumas vezes, ela viu que eu ficava fora, fazia corujão, não sei o quê, com 18 anos lá, mas varando à noite, não estava trabalhando ainda, estava só estudando, aí ficou doida, né? E, tipo, meu filho tá. Tipo, o que que era o game naquela época? Era um vício, praticamente, aos olhos da sociedade. Então, ela comeu toco, por assim dizer, encheu me descascou. E aí aham. eu falei, cara, tipo, não dá, realmente, ainda como eu não enxergava essa visão financeira tão curto prazo para eu poder falar, não, mas dá sim, se eu tentar aqui, tal, 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 eu via que ia demorar uns muitos anos ainda, possivelmente, aí eu decidi abortar. Mas nesse processo eu já jogava pôquer um pouco ali. E eu já tinha dinheiro escondido em casa do pôquer. Que coisa maravilhosa. Me conte tudo a respeito de como é que é ter dinheiro escondido. Aí, e pela mesma questão de preconceito, eu tinha esse receio de falar que eu já ganhava um tanto de dinheiro com o poker. Aham. Isso Então, lá no tipo, Paradise? lá no Ou já era Paradise. no Poker Online? Não, lá no Paradise. Nós estamos falando só de poker ao vivo, quer dizer, sua Só de relação poker ao até vivo. então nós não temos nem conta no PS. Nem conta no PS. O meu, o Aham. meu
a minha No party relação com o poker que poker. seria, né, na verdade, Eu para tinha trazer. Porque isso, como você é um cara velha guarda do eu tinha poker, conta do Party né, Poker, eu a tinha primeira conta não é do PS, a primeira conta isso. normalmente era do party poker, talvez até do Paradise Poker, os primeiros, Everest, que não é Everest, maravilhoso. Quer aí dizer, nem abrimos conta no online. nem abri uma conta no online. O online ele veio numa sequência, mas eu nunca fui um cara do online, por incrível que pareça. Eu sempre fui apreciador do jogo live, né? Eu jogava live, eu aprendi no live, né? Porque não tinha online na época, quando eu era criança, enfim e tal. E as casas de poker que eu não conhecia era 100% live. Ninguém falava de jogar online, não tinha esse assunto, Uhum, né? Então, lá no Paradise, tipo, os torneios eram tipo R$ 30, R$ 20. O mais caro era tipo 50. E as premiações eram tipo em dólar. Porque uhum. você pagava em real e recebia em dólar, recebia em cheque. Então, em casa eu tinha, às vezes cravava um torneio lá, ganhava tipo US$ 1.000, US$ 800. E eu ficava com um montinho de dólar guardado no envelope escondido dentro de casa. Quer dizer, a mãe ia olhar, naquela época não tinha venda de conteúdo adulto, ela ia olhar e falar, cara, é droga, né? É a origem obscura, né? Exatamente, não tem escape, E, né? então, assim, você imagina que no CS, que era algo que não tinha relação financeira, ela já olhou negativamente, eu já tive esse preconceito, essa proibição, né, Sim, familiar. Imagina com um dinheiro que ela não entende a origem, que é um jogo, aham, que para eles era um jogo, uma coisa sim. vício, era um cassino, coisa desse tipo. E Então naquela época, meio que para você também devia ser, né? Quer dizer, você olhava ali e falava, tem uma habilidade aqui, mas você já tinha consciência de que era um jogo de habilidade? eu tinha mais ou menos, porque eu pensava assim, pô, como que esses caras aqui que eu via na ESPN já passava alguma coisa lá em Aham, 1900 e bolinha, passava a FT lá do Mundial, passava aham, bem, bem vagamente assim. É, e eu via que sempre eram os mesmos caras que estavam lá. E eu comprava, não tinha muito acesso a conteúdo, não existia nada online, então eu comprava livro. Então vinha aham. livro lá em inglês mesmo, eu lia, tal, porque eu sempre entendi bem inglês. E eram sempre, tipo, dos mesmos caras. Aí eu falava, pô, Tá, mas espera aí. Como é que você recebe um livro de pôquer pelo correio na casa de sua mãe? Você já está na faculdade recebendo na ah, República? eu comprava. Não, eu recebia em casa, mas era Aham, tipo. A livraria já tinha o livro em inglês. Ele não tinha aham, traduzido. sim, sim. Mas Aí como eu é que ia você lá explica para sua mãe comprava. que está chegando um livro que as figuras são baralhos, livro, ela não se Nunca viu. preocupava? Não, Não, nunca nem meu viu. filho está lendo. Meu É, filho é nunca, intelectual. nunca nem viu os livros. Nunca nem viu. Perfeito. Tipo, eu comprava, lia, deixava guardadinho lá nas minhas coisas. Mas nunca nem viu esses livros. Nós estamos falando Inclusive, de mais ou menos que ano isso, lá no Paradise? No início dos anos eu 2000, né? tinha 18, 19, eu tenho 41, foi há 23 anos atrás, nesses anos 2000, 2002, Perfeito, ali por exatamente, ali. 2002, 2003, cara, é muito velha guarda, né? É anterior a praticamente a todo mundo, né, que a gente conhece hoje. Sim, Né? exatamente, exatamente. Sou um Uhum. dinossauro, eu posso me considerar dinossauro do poker. Interrompo aqui a entrevista de Mário Schiavinato para falarmos do aplicativo do H2Bet. O aplicativo acaba de atingir 1 milhão de downloads, Marcelo Lanza, é isso mesmo. Então, se você É um número, temos um número, senhor. Exatamente. Se você tem um telefone Android, você pode ser o download. Vamos likes da transmissão. Ah, eu sou o like 135 e tal. Você pode ser o 1 milhão e um nos downloads ao aplicativo da H2Bet. Aí você vai apostar com quem você já conhece, com quem cuida do poker, ajudou a construir o poker. Além disso, você apoia o PokerCast entrando pelo nosso link aqui da descrição do nosso programa. Tá na hora. Vem, apoia o PokerCast, nos apoie. Vamos que vamos, apoia quem apoia o poker. Apostas são para maiores de 18 anos, aposta com responsabilidade. Voltamos com Mário Schiavinato. Agora, é engraçado, Marião, porque você está me contando essa história, mas a sensação que eu tenho, né, porque sua mãe ajudou uma barbaridade na pauta,
e a esposa também ajudou, e teve as falas do Madison, e por tudo que eu conversei com você, e pelo fato de você ser paizão, e nós vamos falar disso tudo, que você é um cara muito família e muito tranquilo. Então, me dá uma impressão de que, né, tanto você quanto sua mãe falam o seguinte, não, porque lá em casa a gente era durão nas coisas. Mas me dá a Aham. sensação de que os pais têm aquela tranquilidade de olhar para o menino e falar assim, meu filho não vai fazer nada de errado nunca. Eu tô Isso. maluco. Não, você tá Aham. certo. É porque eu nunca fui esse tipo de criança que dá problema, que sai, que some, sabe, esse perfil mais. ah, qual que é a palavra, assim? Um perfil mais Porra aventureiro, vamos louca. dizer, porra Aham. louca. É. Eu nunca Aham. fui desse perfil, eu sempre fui mais tranquilo. Uhum. Então, eu não passava esse tipo de preocupação para eles. Mas a única preocupação é que eu seguisse um caminho bom, que aos olhos deles Vadiagem. vadiagem, eu não ficava, não varava à noite, não dormia fora, sabe assim? Então, Sim, perfeito. eu não chegava 4 horas da manhã em casa, sempre Uhum. fui super tranquilo. Então, eles passam essa percepção para você, porque realmente não existia essa preocupação comigo, Aham. porque eu nunca fui dessa índole, assim, de ficar fazendo essas altas aventuras loucas, assim. Entendi, entendi, perfeito. Maravilhoso. Então, quer dizer, você está ali, está jogando um jogo que naquela época ninguém entendia que o jogo era habilidade. Você tinha alguma compreensão de que aquele jogo que você estava jogando era um jogo de habilidade, porque você está ganhando dinheiro, você está vendo os mesmos caras ganharem. Sim. Você está lendo. Em 2002, cara, eu vou te falar, literatura de pôquer, o que tinha era David Sklansky, a teoria do pôquer, nem tinha no Limit Hold'em teoria e prática, provavelmente. É. Você tem Super System e, cara, tem mais meia dúzia de coisas horríveis, alguma coisa de Limit Hold'em, Lee Jones, Winning Low Limit Hold'em, que eu não sei nem se vai ser útil É. para a gente jogar, mas que certamente você deve ter lido, porque era um conteúdo, era o que tinha, meio que a gente ficava preso no, vamos ler o que tem. É muito antes do Harrington Hold'em, né? É por aí, é um pouquinho antes. Eu tinha o Super System, óbvio que foi esse aí o primeiro que eu comprei. Aí depois comprei. Tinha alguns livros de Tells, né? Poker Tells, não sei o quê, essa parte de Sim, percepção Mike de mesa Carroll, né? O ali. livro dos Isso, Tells do perfeito, Mike esse Carroll, aí, claro. Mike Carey, Aham. exatamente esse aí. Aí depois tive Perfeito. os livros do Dan Harrington lá. Eu passei por todas esses livros aí principais, né? Eu li todos eles e tudo em inglês, né? Porque não tinha. Era muito raro, assim, ter um livro de poker em português. É muito, muito raro mesmo. Então Perfeito. eu vim dessa escola aí, né? O Harrington Holden, a edição Esse aí, esse original, é bom, esse ela é é bom. de 2004, quer dizer, quando você estava jogando, você precedeu o lançamento de Harrington Holden, né, cara? Isso é muito impressionante. Sim, exatamente. E pra você ver Perfeito. o quanto que a gente já tá aí mesmo que recreativamente, a gente já tá aí no poker desde sempre, né? Basicamente. Maravilhoso. E aí o seguinte, como é que tá agora? Eu preciso que a gente volta, corta no tempo e volta para o menino Mário fazendo faculdade, o pôquer entrando na vida, quer dizer, como é que dá sequência à história da faculdade? Porque depois nós vamos entrar no pôquer. A faculdade eu continuei administração até terminar ali, mais ou menos, e nesse processo aí eu comecei, eu já estava trabalhando, já tinha arrumado meu primeiro emprego, eu comecei como atendente de telemarketing, que acho que foi o primeiro emprego de, mano, milhões, milhões de brasileiros. Uhum, Fiquei tipo 4, 5 meses como atendente e já fui promovido ali quer dizer, já passei de cargo para, em vez de atendente, virei vendedor. E aí uhum, me encontrei ali nessa área de vendas também, até por conta dessa minha forma de falar, de entender, de, né, empatia, de saber me comunicar ali e tal. Eu sempre tive muita facilidade com isso. Então, as vendas meio que foram uma coisa naturais assim para mim. Então, uhum, já logo depois de um tempo já me tornei supervisor, aí coordenador e tal. Aí tive propostas muito grandes e comecei a treinar equipes. E aí já começou a entrar esse lado de instrução, né? De orientação, de supervisão, de gestão, que é o meu lado mais forte, assim, vamos dizer, né? Como profissão mesmo. uhum. E E o poker, ele sempre. brutalmente jovem isso tudo?
É, jovem. Aí eu tinha ainda, tipo, 23 anos ali, 22 por aí. Minha carreira Certo. profissional, ela cresceu muito rápido, assim, né? Porque eu sempre fui uma pessoa bem interessada, bem aplicada naquilo que eu busco fazer, né? É, e é aquela velha história, né? Você quer fazer mal feito, não faz, né? Então, tipo, se eu me interessei por ser vendedor e aceitei essa transição de cargo, eu quero ser o melhor vendedor possível dentro das minhas capacidades. E Uhum, aí me descobri como um excelente gestor ali. Aí me abriu a porta para ser assistente de supervisor. E aí fui. uhum. Aí fiquei mais 6 meses, já fui promovido para supervisor. Então foi sempre espaços muito curtos, assim, tipo, a cada 6 meses, 7 meses eu era promovido de novo, sabe? Então, e assim, profissionalmente foi essa parte. E o poker sempre seguindo ali esporadicamente, aos domingos, sábado, um ou outro. Nunca foi algo assim que eu consegui mesmo me dedicar, sabe? Por conta desse sucesso profissional aí. Mas a paixão estava lá o tempo inteiro, quer dizer, não Tava. houve um momento que o poker foi abandonado. Não, jamais. Uhum, Isso aí é um negócio que entrou na minha vida e nunca saiu. Sempre certo. teve, por mais que eu não conseguia jogar, eu estava estudando. Eu Uhum, contratava um curso. Ah, uhum, o Mojave fez lá o WSOP alguma coisa, fez um curso, contratei. Então eu usava o dinheiro que eu guardava do meu trabalho para contratar os cursos, e estudava. uhum, Aí ficava lá tipo 6 meses tendo aula do Mojave, lá as videoaulas. Aí contratava o Ramon Esfalsin lá da Poker Lab. Aí contratava o Bruno Foster. Aí contratava o Thiago Decano. Tipo, eu fiz uhum. curso de todos esses caras, todos. Porque eu realmente enxergava aquilo como um enorme potencial. Porque eu via, pô, se o negócio tá passando na televisão e tem muito cara, sempre os mesmos chegando, alguma coisa tem que ter aí nesse meio. Então, isso me interessava muito, me instigava, sabe? Falava, pô, eu preciso descobrir o que é. E aí Aham. eu assistia as aulas e falava, nossa, mano, esse negócio é muito louco. Aí assistia outro negócio e falava, cara, melhorou mais ainda. E aí ia assim indo, tá ligado? Perfeito. Mas até então é o seguinte, o poker é diversão, você está sendo promovido, já formamos? Sim, formamos. Aí Aqui, formamos nesse ali, momento, já formado. Exatamente. terminando, sim. Voamos, estamos formados e tal, não sei que horas que vira essa chave, que a treta fica séria. Então, antes da treta ficar séria com o poker, eu tive meu primeiro negócio, né? Uhum, Meu primeiro e único negócio, né? Eu era muito bem sucedido ali profissionalmente eu era coordenador de vendas já de uma empresa de telemarketing, uma empresa de mídia, né? De TV, né? No caso. Então uhum, vendia lá TV, internet, telefone, essas pacoteiras tudo aí, tinha equipes e equipes, treinava lá, tipo, treinava empresas e treinava pessoas, né? Eu treinava donos de empresas que queriam prestar serviço, treinava as pessoas que queriam vender. Então, eu fazia esse trabalho também. E só que eu sempre tive essa propensão de ter um negócio próprio, que foi o que eu te falei lá no começo, né? Que eu estudei, meu objetivo fazer administração era ter uma empresa, era uhum. poder ter o meu negócio. E aí eu ficava pensando, tipo, mas o que, né? O que? Qual vai ser a oportunidade que eu vou entrar e tudo mais? E por incrível que pareça, há 13 anos atrás, eu fui parado no segmento de sex shop. Aham, que legal. Porque quando eu abri, era 2010, Uhum. que eu abri o sex shop online. Por que que eu quis seguir esse ramo? É um negócio como qualquer Porque você outro, precisa trabalhar com o que você gosta para começar. apesar, mas, mas a ideia por trás é que eu olhava aquilo e eu pesquisava A ideia e por trás é muito lá eu ele falava, quando o é assunto muito é lá sex ele, lá shop, ele Mariana. 10 mil Tá? vezes, né? Exatamente. Então nós vamos pular todos os lá ele. Eu vou segurar todas essas piadas. O amigo ouvinte, a amigo ouvinte, fiquem à vontade para mandar todos os lá ele de lado a lado aqui da nossa entrevista. Lá ele de novo. Enchia os Enfim, comentários aí. e seguimos. Perfeito. E, é- e eu via. E qual.
qual foi o insight aí? Eu olhava, eu pesquisava e não enxergava nada. Não tinha Uhum, uma empresa, não tinha um top 1, não tinha o cara que era o diferenciado, não tinha nada online. Era tipo um site ou outro e era bem esdrúxulo ainda, não tinha nada. Não tinha uhum, atendimento online, não tinha suporte, não tinha nada. Era matão mesmo assim. E aí eu falei, pô, acho que aqui é uma oportunidade. uhum, E aí entrei, comprei minha primeira, me cadastrei no fornecedor, comprei minha primeira remessa de produtos lá, criei um site, e comecei. E o negócio começou, mano, muito rápido. Tipo, o acho que negócio começou a crescer. começou a crescer, exato. Perfeito. Então ali, tipo, em 6 meses, de 4 a 6 meses ali, eu já estava fazendo basicamente o mesmo dinheiro que eu ganhava trabalhando Uhum, perfeito. dentro da minha casa. Uhum. Perfeito. Aí, Que não devia ser, se você foi de vendedor, atendente para atendente para supervisor, para treinador de equipe, para etc., para montar uma empresa, nós não estamos falando de pouco dinheiro, nós estamos falando de uma parada que é uma parada de é, naquela, verdade. É. naquela época, eu ganhava bem, assim, eu ganhava, pra época, 20 anos atrás, eu ganhava, tipo, R$ 5.000 por mês ali, era uma tremenda grana. Para eu Aham, que sim. morava 5.000, 6.000, às vezes em alguns meses. É, para eu que morava sozinho, mas sozinho assim, eu não tinha custo de vida, né? Que era morava com Aham, meu pai e com a minha avó ali, mas eu não tinha custo nenhum, o dinheiro era 100% meu. sim. Então, para eu ganhar isso paralelamente com um negócio, era uma representação, uma independência, né? Assim, uma liberdade do CLT ali que eu enxergava de uma potencial gigantesco. Uhum. E aí eu. Pode falar. Piadas todas à parte, zero piada nesse aspecto. Quer dizer, para quem estava escondendo da mãe que estava jogando pôquer, dos pais que estavam jogando pôquer, trabalhar com sex shop, morando com a avó, talvez fosse uma coisa que aí nós estamos escondendo de verdade ou não? Ou tá de boa, nós estamos falando e estamos tratando a parada com é isso que é Na, minha profissão e segue o jogo. nesse exato miolo aí, Uhum, minha mãe veio morar em São Paulo de volta. Ela certo. terminou a profissão dela lá e tudo, e veio morar em São Paulo. E aí eu e meu pai saímos da casa da minha avó e a gente foi morar nós três juntos num apartamento ainda em Moema, mas a gente já começou a morar junto. E Uhum. aí esse negócio do sex shop, ele sempre foi transparente ali, porque é um negócio, era uma empresa, Sim, é um business como outro era um qualquer, business. claro. Então ela Uhum, enxergava que eu estudei para aquilo, que era certo. um futuro, era uma carreira, era algo que eu estava investindo, e estava tendo retorno e tal. Era algo palpável ali, né? Não era nada Uhum, ilegal, nem nada desse tipo. uhum, E, e aí o negócio tomou uma proporção ali que meus irmãos, que sempre foram da área de TI e tudo mais, falaram, ó, acho que é o momento de você largar e expandir esse negócio. Então uhum, a gente pode te dar a estrutura de TI, desenvolver um site próprio, fazer uma marca, uma estrutura e tal. A gente aluga um espaço, uma salinha e vira um business mesmo. uhum, E aí a gente alugou uma sala, reformulou. Quem deu o nome da empresa foi a minha mãe, uhum. inclusive ela que botou o E nome lá, batizou. Eu sou obrigado a perguntar, me conte, por favor, qual é o nome da empresa. o nome do sex shop chamava Aquelas Coisas. Que maravilhoso. Então, tipo, era super sugestivo. Aham. E, e aí E aí o negócio estourou de vez. Aí a gente começou a fazer. Eu dei entrevista na UOL, dei entrevista no Pequenas Empresas, dei entrevista na Legal. Record. Mano, tipo, eu comecei a aparecer como uma referência nesse setor. Que era o que você Sabe? queria, que o que você enxergou E- era a deficiência o seguinte: eu quero entrar Exato, num lugar que não tem referência para eu virar referência. exato, perfeito, exatamente Uhum, isso. Então, foi-se seguindo essa trilha aí, até que eu cheguei a ter ali, minha empresa tinha 500 metros quadrados. uhum, Tipo, era perfeito. em Moema, era um galpão gigantesco. Ali na Uhum, rua do Bahamas, ali ficava, lá em certo. Moema. Então, eu tinha uma equipe muito Bahamas, grande, casa de entretenimento adulto, né? casa de É entretenimento importante adulto. a gente falar para quem não conhece São Paulo, não é de São Paulo.
Então era no coração de Moema, a gente tinha um galpãozão de 500 metros quadrados, que custava tipo uma fortuna. A gente tinha uma empresa, tinha eh, uns 20 funcionários ali, salvo engano, no pico lá. E a gente enviava tipo 3.000 pacotes por mês, mais ou menos, de vendas que a gente fazia online. E eu trabalhava tipo das 5 da manhã, das 6 da manhã até 1 da manhã do outro dia. Uhum. Porque a gente tinha conteúdo no YouTube que a gente. Eu não sei se você deve lembrar com certeza, da MTV tinha aquela Penélope Cruz, que fazia os Não, não, a atendimentos. Penélope não é Cruz. A Penélope é a filha do Nova, Nova. Marcelo, não, Penélope Penélope Nova. Nova, é filha do Marcelo Cruz não. Nova, exatamente, Perdão. que fazia o programa. Penélope Nova, que ela fazia o ponto P lá, alguma coisa assim chamava. Exatamente, exatamente. Ela teve alguns programas relacionados a isso, com o Dr. Jairo Bauer. Exatamente. Então, nessa época, ela era contratada minha. Uhum. Olha que A legal. gente tinha um estúdio dentro da empresa que ela atendia ao vivo as ligações no YouTube, com o cenário, tudo igualzinho era na MTV. A gente Uhum. fazia isso no YouTube. E ela gravava, tipo, das 11 da noite até 1 hora da manhã. E a gente ficava lá, acompanhava, recebia ela, pagava lá o cachê dela por mês, não sei o quê. Então a gente teve Nubia Oliver, não sei o quê, a Paloma Oliveira. A gente já teve, meu, sim, essas pessoas muito famosas, a gente já teve algum tipo de contato através do sex shop, né? Pra Que você vê o legal, que tamanho que incrível. era o negócio, O empreendimento, sim. né? E E aí? aí, então, o poker sempre foi uma coisa paralela a isso. Uhum. Só que chegou uma época que o meu irmão, a esposa dele, tudo, eles conversaram e ela tinha o desejo de estudar nos Estados Unidos. Uhum. Design de interiores, era muita febre já nessa época aí. Tinha aqueles programas na Discovery Home and Health lá que falava sobre isso e tal. E ela era Uhum. apaixonada nisso e ele falou, ó, eu quero apostar nela, eu sou TI, eu não tenho obrigação de estar presente, eu posso fazer de fora, tal. E aí ele foi embora para os Estados Unidos para fazer a vida com ela. E nessa época já tinha nascido meu primeiro filho. Uhum. E isso mudou muito a dinâmica assim familiar, de negócio e tudo, porque tem uma criança e eu estava Ô, sozinho. Mário, eu tenho que te perguntar só para entender aqui. Quer dizer, você havia casado? O Eu casei primeiro em filho é o filho 2014. com a esposa atual. Exato, isso. Perfeito. Casei em 2014, aí em 2018 ali mais ou menos veio o Pedro, que é meu primeiro filho. Em Uhum. 2019, né? Na real, ele nasceu, mas ela ficou grávida em 2018. E aí, isso mudou muito, assim, o meu objetivo de vida, a minha estrutura ali do momento, financeira ou de dedicação de tempo, porque eu sempre fui esse cara mais família, igual você já falou logo no começo, né? Então eu queria, como eu ficava 24 horas praticamente fora de casa, não era mais isso que eu queria para mim. Eu queria Certo. estar mais perto da minha família, que era minha esposa, meu filho. Eu queria ter essa vivência com eles. E aí comecei a enxergar o poker como uma alternativa para eu estar mais próximo deles. E aí comecei a jogar mais online do que live. Apesar de ser um volume bem baixo, eu comecei a Uhum. jogar mais online do que live. Por conta disso, né? Não queria ficar fora de casa. Imagina eu trabalhar, sei lá, até 10 horas da noite, sair para entrar num torneio, para sair 5 horas da manhã e já ir direto trabalhar. Tipo, não existia esse cenário na minha cabeça, como pai de família e tudo mais. E aí Perfeito. o poker começou a tomar uma proporção de mais foco, porque eu já queria virar essa chave. Só que eu precisava Uhum. de um respaldo financeiro para fazer isso, porque a minha Sim. empresa era muito bem Teoricamente, sucedida. a empresa é muito bem sucedida. É difícil você abrir mão dessa parada para jogar pôquer, para virar uma É, pessoa física jogadora de pôquer, né? pois é, exatamente. E aí, conforme eu fui virando essa chavinha, aos poucos, diminuindo uma coisa aqui, outra ali, diminuindo algumas atividades na empresa e tudo mais, a gente foi diminuindo de espaço, foi desligando algumas pessoas que já não tinha mais tanta necessidade assim. E aí eu fui meio que cada vez balanceando mais
pro lado do poker, que era realmente meu desejo, que estava sempre ali na minha alma, por assim dizer, né? Ligado de alguma forma ali comigo e atendendo o meu desejo de estar com a minha família, de vivenciar meu filho, de dar atenção para minha esposa, de ser um cara mais presente, um cara mais família e tudo mais, mesmo que a minha empresa tivesse um volume menor. Eu Uhum. não tinha mais essa ambição de ter 20 funcionários. Se eu tivesse dois ou três e a empresa gerasse 20 mil por mês, 10 mil por mês para mim, e eu estivesse realizado, para mim não tinha problema nenhum. Eu Uhum. sempre fui muito tranquilo com isso. Perfeito. É, Quer E dizer, você aí, estava efetivamente abrindo mão de ser a referência do é, mercado que você trabalhava. exato, Você virou e falou, exato. cara, vou manter meu negócio. O negócio foi piorando com o passar do tempo, porque quando você tem um mercado que não tem um líder claro de mercado e você cria essa parada, eventualmente alguém vai aparecer. É igualzinho no poker, quando você tem um jogo que está muito fácil, que é low five, no momento que ele surge, que estava aquela piracema, alguém vai encontrar isso aí, daqui a pouco os times vão chegar e vão jogar, né? Perfeito. Nesse segmento do sex shop, Uhum, o, o fator crucial é que ele não tinha barreira de entrada. Então, uhum. qualquer Ah, um certo. com R$ 50 podia abrir um negócio e ser seu competidor. Entendi. Entendeu? Perfeito, tá claro. Então, isso era um problema. Começou a se Uhum, tornar um problema porque o sex shop começou a ser muito falado assim na mídia e tudo mais, porque era uma oportunidade de negócio fácil. uhum, Você podia fazer da sua casa, ou você podia ser um consultor e não sei o que, tal, tal, tal. E isso começou a gerar muita negatividade em termos de preço. E a gente, uhum. como pioneiro, como referência, precisava injetar muito dinheiro para empurrar esse negócio para frente, Sim, para poder continuar líder. líder e se diferenciando dessa galerinha que com R$ 50 podia vender o mesmo produto que você pela um terço do preço, porque ele Tá não tinha bom, gasto nenhum. perfeito. E o poker tá E dando aí- dinheiro, quer dizer, na hora que você abraça essa parada, desculpa, eu te interrompi. Continua seu raciocínio, por favor. não, então, aí é só para explicar o porquê que eu fui decidindo enxugar isso, Aham, deixar a empresa sim. num patamar ali que para mim já era satisfatório, até que o poker financeiramente ele começou a me gerar, ele foi a mesma coisa da minha transição da empresa lá que eu era um profissional, um supervisor de vendas, coordenador ganhando bem, que Uhum, surgiu o negócio até que chegou um ponto que financeiramente o poker se tornou uma oportunidade para mim. uhum, Deu sim. ganhar 5 mil por mês ali com o poker, 6 mil, deu fazer uma aula particular para alguém lá e ganhar 1.500, Uhum. estando em casa, Mas que você era, volta para o jogo massacrando o jogo, batendo o jogo com o pé nas costas, quer dizer, porque aqui a gente pensando, eu vou abrir mão de uma empresa, que é uma empresa que queira ou não queira, tem lá seus custos, tem lá seus concorrentes, mas que está indo bem, e eu vou abraçar o poker, quer dizer, você tem que ter voltado indo bem no poker. Foi esse o caso? foi esse o caso. Eu sempre fui um cara ali, como eu sempre fui muito regrado nesse sentido, tanto financeiro, da minha profissão ali e tudo mais, e das coisas que eu fazia, não tinha muito nenhum gasto assim à toa, coisas que me prejudicavam financeiramente. Então, Aham, eu, eu conseguia, com essa renda do poker, já ter alguma coisa. Assim, ele já era significativamente importante para mim ali, representava algo proporcionalmente dentro da minha vida, né? Eu ganhar 5 mil, por exemplo, com o poker no mês. uhum, Porque perfeito. eu sempre fui assim, falar que sempre fui ganhador é uma coisa meio, parece soberba, né? Mas eu sempre tive ganhos com o poker. Eu nunca fui um Uhum, cara perdedor ou 0-0 ali. Eu sempre ganhei alguma coisa perfeito. significativamente para mim ali ao longo da minha história, mesmo como recreativo. Então eu enxerguei que se eu me dedicasse àquilo, tipo, com os dois pés mesmo, eu poderia fazer essa transição. E Voar, aí decolar. decolar. E aí como Uhum, que surgiu isso? Eu comecei a me inscrever para vários times de pôquer online. Só que eu não tinha volume e quando eu tinha propostas ou interesse de alguém, era sempre assim, ó, você tem que colocar
US$ 300 na plataforma não sei o que, 150 na plataforma X, não sei o que, e tal, tal, tal. Você vai jogar o deal lá de 65, 35. E não era coisas que me interessavam, porque eu nem enxergava que eles realmente me queriam lá. Tipo, queriam que enxergavam potencial em mim, queriam me acelerar, sabe? Certo. E aí, né, eu jogava alguns home games aqui na cidade, que é em Diadema, que eu moro hoje. Uhum. E aí, uma das pessoas que estava lá meio que apreciava a forma que eu jogava, assim. Ele falava, ele enxergava que eu jogava bem, que eu não era o Field, que eu já me Uhum. destoava ali, sabe? Da forma de pensar, da forma de jogar. Eu respeitava o jogo, eu não ficava querendo ensinar as pessoas, não ficava, sabe, aquele coach de mesa. Eu sempre fui muito na minha ali. Se você me Sim. pergunta, eu falo, mas eu não vou te Aham. corrigir, porque você tá lá no seu lazer, não importa Sim. pra mim, sabe? Eu sempre fui muito respeitoso com isso. E ele gostava do meu jogo. E aí ele falou: pô, por que você não joga pra time? Aí eu falei, mas eu já me inscrevi, mas eu não enxerguei nenhum que realmente eu enxergasse que me quisesse lá. Não como um número, Uhum. mas como a pessoa Mário, que eu posso Certo. agregar também, né? E aí ele falou, pô, eu jogo pro Heroes. Se eu te indicar, eu acho que pode dar bom, porque você joga bem, não sei o que, tal, tal, tal. E aí ele me indicou e eu fiz a entrevista com o Pirani, Aham. nosso ilustre Pirani Logo lá. quem, né, cara? O cara mais carinhoso do Brasil, né? Logo quem? E aí, tipo, falei bem a real pra ele, assim, 100%. Não tenho por que mentir na entrevista nem nada. Falei, ó, eu hoje eu estou fazendo minha transição para ser full poker. Eu Ele, que era quero, um ex-dentista, entendia isso perfeitamente bem. Se bobear na época perfeitamente. ainda era dentista, né? Muito provavelmente ainda É estava, provavelmente, ainda estava provavelmente. fazendo o multitable. E aí eu falei pra ele, eu já me inscrevi em alguns times, mas eu não senti de nenhum time que o cara realmente vai olhar e falar assim, mano, a gente vai te empurrar. Se Uhum. você entrar aqui, a gente vai botar você na frente do trem a 300 por hora e você vai crescer, a gente vai apostar em você. E eu Aham. senti isso dele, e eu senti isso do Certo. Heroes. E aí ele falou, ó, eu acho que você tem condições, aí eu já enxerguei aqui nos seus números que você é um bom jogador, mesmo com Uhum. pouco volume, então eu quero te convidar para fazer a triagem, para participar Uhum. da triagem. E aí eu fiquei um mês em triagem, nesse processo seletivo do Heroes, e fui aprovado. E aí entrei. Aí, nessa entrada, né, eu recebi o contrato, e aí foi o divisor de águas. Foi quando eu sentei com a minha esposa e falei assim, ó, eu literalmente sentei com ela na mesa, botei o contrato na mesa e falei assim, meu amor, você sabe o quanto que eu sou louco por poker, quanto que eu gosto, quanto que eu quero fazer disso minha carreira. Você sabe quanto que eu aprecio isso. Então eu Uhum. recebi essa proposta aqui. Então, por que que eu estou sentando aqui com você agora, nesse momento? Porque quando eu assinar isso aqui, nunca mais vai ter volta. Eu vou Uhum. assinar isso aqui e vou até o fim. Porque é isso que Uhum. eu sempre quis fazer lá no fundo. Meu desejo pelo poker sempre esteve lá. Então agora Uhum. eu tô com a oportunidade de assinar aqui um negócio que eu Me vou atrás do realizar. meu sonho mesmo, de Uhum. pessoa Mário realizado dentro de aquilo que ele conheceu lá com 6 anos de idade. Aham. E aí ela falou, pode Isso é assinar. em que ano, hein, Marel? Isso foi recente agora, 2023. Uhum. Então, que foi quando eu me profissionalizei, assim, por assim dizer, né? Minha carreira profissional de pôquer, apesar dela já ser sucedida aos olhos de muitas, bem-sucedida aos olhos de muita gente, não Evidentemente. nas proporções de Yuri, nem nada, não quero me comparar jamais a esses caras, mas aos olhos de muita gente eu já tenho uma carreira bem-sucedida ali. É Uhum. uma carreira muito curta ainda. Sim, 2 anos, tipo, não é nada na sim. carreira de pôquer. Então, aí ela falou, pode ir, vou te apoiar e tal. Aí falei com meus pais também, falei, ó, isso é a minha oportunidade, meu sonho. E aí eles apoiaram, porque eles já viam, já enxergavam que eu já me dedicava a isso, que eu já tinha resultados, que eu levei meu pai para viajar num torneio de pôquer, né? Eu até esqueci de falar isso aí.
quando eu Não, isso nós tinha. vamos voltar. Nós vamos voltar Ah, vai voltar? nos Então, dois beleza. satélites que você ganhou. Fica muito tranquilo, porque nós Então, ainda beleza. estamos na primeira parte aqui do programa. Nós Então vamos foi contar assim. história, botar áudio, vamos ouvir caos, queremos falar, quero falar da questão sua da didática, da questão sua da relação com a mídia. Então, nós temos muito a conversar, fica tranquilo. Então aí foi muito bom. Então foi aí que eu me profissionalizei efetivamente, que eu entrei para time e Uhum, comecei a full poker. uhum. Marcelo Lanza, primeira parte da entrevista encerrada, que homem maravilhoso. Absurdamente sensacional, senhor. Sensacional. Esse entende, viu? Que homem, ele é demais, cara, ele é demais, que disposição, trabalhador, bacana, profissional, craque. Vamos que vamos. No dia que esse programa está saindo, provavelmente ele está narrando o main event do The Venom, junto com o nosso Diego Lopes, no canal novo do Código Poker Brasil. E vamos de redes sociais, mas não sem antes falarmos da primeira plataforma de staking de poker do Brasil. A Go Staking está no ar e as torneios de final do ano, H2 Fan Festival, BSOP estão chegando e é lá que você coloca suas cotas para vender, anuncia para seus amigos, compra ação de outros jogadores, conhece os destaques, segurança total da Go Staking junto com a Pay for Fun, pode comprar cotas de Rodrigo Garrido, Carol Dupré, é a Go Staking unindo poker e investimento. Eu terei cotas lá daqui a uns dias, então te espero na Go Staking. Boa. Bora de redes sociais? Vamos embora de redes sociais, Lanzinho. Não é exatamente redes sociais, não, mas eu estou em Vitória, onde mais uma vez me pegaram, né? Então deu eles de novo. É impressionante. Na hora que eu cruzo para o DDD 27, eu apanho no poker ao vivo, no poker online, nos torneios, nos cash games, no Omar e no Hold'em. Felizmente não tem Mixed Games aqui. Que bom, né? Que bom, né, cara? Esse você escapou. Escapei, não tem Sit and Go e não tem Mixed Games, porque senão eu apanhava também. Impressionante. Cara, mas deixa eu te contar. A Ana Paula Guimarães é quem me recebe aqui, cara, mais uma vez. Eu vim para o aniversário dela e ela faz um cash game com torneios e tal, e foram 4 dias de mesas lotadas, cash lotado, torneio dobrando garantido. O carinho que a comunidade do Espírito Santo tem por ela é gigantesco. Eu tive o prazer de conhecer muita gente que assiste as transmissões, cara, tanta gente querida que acompanha o nosso trabalho e foi tão legal, ouvintes do PokerCast, pessoas que assistem as transmissões do H2, de Campeonato Mineiro, Gaúcho, etc. e tal, foi muito especial e reencontrei um amigo de longa data, o Pimenta, que eu conheci no BSOP em 2010, no Rio de Janeiro. Ele é juiz e ele me lembrou, eu não o encontrava há 15 anos. Eu falei, Pimenta, você é juiz, né? Ele falou, sou juiz da vara de família. E, cara, o parceiro que estava do lado dele, que inclusive é ouvinte do PokerCast, o Thiago, vira para ele e fala o seguinte: pois é, você é juiz de família, eu separei da minha mulher, botei o carro em nome dela, deixei o apartamento. E aí, cara, no final das contas, eu terminei sem nada, porque eu achei que ele ia fazer um acordo, ia voltar para mim e tal, não sei o quê. Eu parei, olhei para os dois e falei: Thiago, você está ligado que você contar parada de divórcio para um juiz de família é igual você contar parada no banheiro, mão de torneio para um profissional. Tipo, pô, Que loucura, cara, mano. eu ouvi uma parada de divórcio, Marcelo Lança. Que loucura. Na tora, assim, na cara do Van Damme, assim. Na cara, vou te falar, foi um dos grandes momentos e foi uma boa falhinha, né, cara? Eu venho em grandes fases de falhinha, porque outro dia queimou o F do computador do Mariotti e o Mo estava custando a digitar uma enquete, falou, cara, é muito difícil quando o computador não tem o F e tal, caiu um líquido, eu falei, digitar sem o F no computador é oda. Nossa Senhora. Meu Deus! E agora, Meu professor Marcelo Lanza, eu Deus! tive essa falha de contar parado, então só queria te dizer que eu estou em grande fase. Você está voando, senhor. O senhor Estou está voando. voando, é oficial. É oficial. É oficial. Mas eu acho que depois dessa eu vou até chamar um portal de finalização. Finalização é pokercastplus.com.br. Você não vai no site, mas você está no YouTube. Clica no YouTube, siga o nosso canal. Eu sei que a maioria de vocês ouve pelo Spotify, mas seguir o nosso canal no YouTube também é super importante. A coluna está nos dois canais, tanto no YouTube
quanto lá nas plataformas de áudio. Então siga, acompanhe, curta, participe com a gente, para a gente é super importante. E vamos embora de dica cultural exclusiva de Marcelo Lanza. Eu não tenho nada, viu, Lanzinha? Sério? Mas ficou exclusiva minha? Exatamente. Deu. Cara, hoje o Pedro Papaléu falou, cara, eu queria que você voltasse a pedir para os entrevistados a dica de livro. Eu falei, cara, o PokerCast nunca fez isso, quem fazia isso era o Marcelo Miller. Ele falou, Cara, o problema é o seguinte, eu tô vendo, eu acabei de ver. O problema é quando eu dou uma dica, eu vou ver a dica, eu preciso de acabar de ver, e o tempo é curto, né? Hoje em dia eu sou um cara que dorme em torno de 9 horas da noite, acordo ali, posso, noites de alegria máxima eu não acordo, vou acordar às 5 da manhã, noites aleatórias eu acordo às 2, às 4, aí eu vejo o que está acontecendo, assim, eu durmo cedo. Então eu não estou conseguindo ver muita coisa. Então eu acabei de ver o Gen 5, Gen V, que essa eu finalizei, que é do universo do. Acabei de ver essa semana e estou engatado na segunda temporada de Pacificador. Só que eu já dei essas duas dicas. Eu tô sem dica, então. Eu não vi cara, nada. cara, então deixa eu dar uma diquinha aqui. Então, Sexta-feira tem. só um minutinho, então. Eu vou dar Vamos uma dica lá. rápida, rápida. Para quem gosta de culinária, é um programa que me diverte, que eu vejo ele quase que diariamente no Food Channel. Normalmente, 8 horas da noite, é o que eu vejo para deitar e dormir, inclusive. E é o duelo contra Bob Flay. Pronto. Adoro, me divirto ver. Os caras têm que chama ele na chincha na hora. Meu melhor prato é esse. Cada um cozinha o melhor prato do cara e os juízes votam quem ganha. E ele normalmente ganha 70% das vezes. É absurdo. E olha que ele é um chefe americano. Eu ainda tenho um pouquinho de receio em relação à cultura culinária americana, mas o cara é bom. Tudo bem, Lanzinha. A inglês é pior. Eu não acho, você sabe, né? Não. Não acho a culinária inglesa pior do que a culinária americana, de verdade. Perfeito. Quem sou eu para discutir culinária com o mestre Marcelo Lanza, que eu já vi cozinhando peixe para 40 caras numa confraria quando ele era um pós-adolescente, né? Um recém-adulto. Então, você sabe que a admiração que eu tenho pelas suas proezas culinárias é enorme. Marcelo Lanza, eu acabei lembrando o seguinte, cara, sexta-feira eu sou DJ do lendário bar A Obra em Belo Horizonte, então quem tiver em Belo Horizonte, sexta-feira tem a festa minha com o Max, a festa já tem, acho que 13 anos que acontece, então estaremos lá colocando aquela sonzeira, eu e o Max, e sexta-feira tem Planet Ramp em Belo Horizonte também, show de final de carreira. Não poderei ir por causa da festa, mas considero um show imperdível. Planet Rampa! Juntos. O podcast é trazido a você pela H2Bet, pela SX Poker e pela Go Stake. Nos mande áudios, a gente toca aqui com muita alegria. O telefone está na descrição do programa. Entra no nosso grupão do PokerCast. Estamos no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music, Podcast Players. Nos indique, nos dê 5 estrelas, participe com a gente, comente. E a edição é do maravilhoso Matheus Crudo. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Valeu!